Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Novamente estamos de volta, desta feita, com o estudo de nossa lição de número 11, intitulada O Espírito Santo e os Dons. Um assunto interessante e palpitante. O texto bíblico básico encontra-se na primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Texto áureo está em 1 de Pedro 4 e 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Os objetivos de nossa lição são 3. Número 1. Conhecer o propósito de Deus ao distribuir os dons espirituais à igreja. Número 2. Definir os diversos dons espirituais, contextualizando-os à vida da igreja. E o objetivo de número 3, buscar a autoridade dos dons espirituais para a edificação da igreja e também para o serviço cristão. Palavra introdutória. Na Escritura Sagrada há menção de diversos, múltiplos dons, visto que a palavra ocorre no texto sagrado com diferentes acepções. Inclusive, Cristo Jesus é, por excelência, o dom maior de Deus. João capítulo 4, versículo 10. No entanto, quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto. Na raiz da palavra grega, charismata, esse vocábulo sugere a graça de Deus como origem de seus dons. 1 Coríntios 12, versículo 4. Logo, eles sempre serão uma dádiva divina que devem ser aceitos pela fé e usados para a glória de Deus. E deve-se prestar muita atenção neste aspecto. Os dons devem ser usados unicamente e principalmente para a glória de Deus, ainda que, logicamente, eles são utilizados para a edificação da igreja. Quando eu usei, portanto, a expressão unicamente para a glória de Deus, eu quero dizer com isto o seguinte, que jamais deve-se pensar na glória do homem quando se trata da utilização dos dons de Deus. É isto o que eu estou a dizer com a expressão unicamente para a glória de Deus. Passemos, desse modo, ao tópico de número 1, dons de revelação, porque os dons espirituais eles são divididos em 3 classes ou 3 grupos distintos. Primeiro, os dons de revelação. Segundo grupo, constituído ou composto dos dons de inspiração. E o terceiro grupo, constituído dos dons de poder. Sendo assim, adentremos logo ao subtópico de número 1.1, palavra de sabedoria. Ainda que a lição ensine que esse dom chamado de palavra da sabedoria está ligado à compreensão e transmissão da palavra de Deus com profundidade, eu acho muito mais prático explicitar o seguinte: o que é a palavra de sabedoria? É uma manifestação do Espírito Santo na vida de um servo dele, a fim de apresentar uma solução para um problema humanamente insolúvel. Um exemplo no Antigo Testamento: as 2 mulheres que foram ter com o rei Salomão. Lembremos-nos desta passagem do texto escriturístico muito interessante, de forma resumida, por causa da exiguidade de nosso tempo.
quando Salomão quis resolver a questão, o que foi que ele disse a um de seus oficiais? Traz aqui uma espada, parte a criança em duas e dê uma parte a cada uma. O que foi que aconteceu? A mãe da criança enterneceu-se em seu coração e disse: não, ó rei, dai o filho vivo a ela, a outra que não era mãe. E Salomão, então, resolveu aquela questão insolúvel do ponto de vista humano e ordenou que a criança fosse dada à sua mãe legítima. Isto é manifestação da palavra de sabedoria. Subtópico 1.2, palavra do conhecimento. Logicamente, não se trata de conhecimento natural, intelectual, acadêmico ou científico, muito menos de premonição ou adivinhação. A manifestação desse dom ocorre mediante a revelação de algo que está oculto ao homem natural e patente apenas na mente de Deus. Então, o Espírito Santo, ele manifesta o dom na vida de alguma pessoa, dando a ela o conhecimento de algo que alguém precisa tomar conhecimento. Eu vou citar um exemplo para que você compreenda o que estou a dizer. Estava eu presente em um culto quando o Espírito Santo manifestou a palavra do conhecimento na vida de um pastor. Ele chamou um jovem na igreja à frente e disse a ele: quando faltavam 3 meses para você nascer, você não estava na posição adequada. E então o que foi que Deus fez? Ele pegou você dentro do ventre de sua mãe, virou o seu corpo e colocou na direção exata para que ela pudesse dar luz a você. A mãe bem próxima do rapaz, sentada 3 ou 4 bancos atrás, começou a chorar copiosamente. Então isto é o que? Palavra do conhecimento. Fique bem certo disto. Eu exemplifiquei claramente com algo que aconteceu em um culto, estando eu presente ao mesmo. Subtópico 1.3, discernimento de espíritos. A ideia é que esse dom serve como fiscalizador das manifestações dos dons ocorridas entre os cristãos em relação à sua procedência. São 3 possíveis fontes: procede de Deus, do homem ou do diabo. Então, simplificando, o dom de discernimento de espírito, quando manifesto na vida de um membro da igreja local, dará a ela o discernimento adequado e necessário para identificar quem está operando na vida de alguém. Ou é uma operação de Deus, ou é uma operação de Satanás, ou então é uma operação do próprio homem. E o espírito de discernimento que é prometido em 1 Coríntios 12, ele é extremamente necessário nos dias atuais, porque temos em nosso meio muitos charlatães e enganadores. Então oremos para que Deus manifeste com maior frequência este dom na vida daqueles que o servem com sinceridade e fidelidade. Então agora passemos para a segunda classe de dons, os dons de inspiração. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo cumpriu-se. Vale dizer que ela cumpriu-se de forma parcial, em Atos capítulo 2. O cumprimento total desta profecia proferida por Joel dar-se-á no milênio, quando o Espírito Santo será derramado sobre a descendência de Abraão, que herdará a terra prometida
conforme consta nas páginas do Antigo Testamento. De qualquer modo, neste cumprimento parcial da profecia de Joel, em Atos capítulo 2, os cristãos então começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que lhes falassem. Repetindo o que já disse mais de uma vez em aulas anteriores, eram quase 120 discípulos. Logo, passemos para o subtópico 2.1, o primeiro desses dons que compõem o segundo grupo é a profecia. Capacita os cristãos a transmitir uma palavra de revelação diretamente de Deus, sob a direção, logicamente, do Espírito Santo. Profecia significa falar ao outro, nesse caso, falar em nome de Deus. O Espírito Santo manifesta o dom de profecia sobre uma pessoa e ela, usada pelo Espírito Santo, ela dirige palavras em nome de Deus para uma outra. E este dom, ele é muito importante porque a Escritura ensina que ele edifica a igreja em sua completude. E normalmente é exatamente o dom que é manifestado com maior frequência, diferentemente dos 3 dons anteriores já mencionados. A palavra da sabedoria, do conhecimento e o discernimento de espírito são dons manifestados mais raramente no meio dos crentes pentecostais, infelizmente. Logo, agora adentremos ao subtópico 2.2, variedade de línguas. Para que sirva ao seu propósito, as manifestações espirituais sob a forma do dom de variedade de línguas precisam ser interpretadas, pois o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Conforme nós veremos no subtópico seguinte, o dom de variedade de línguas e o de interpretação estão interligados entre si. Subtópico número 2.3, então, interpretação de línguas. A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em língua e o interpretar devem manifestar-se quase sempre em conjunto. Isto significa dizer que, quando ocorre a manifestação do dom de variedade de línguas, há que se esperar que vá ocorrer também a manifestação do dom de interpretação de línguas. Neste caso, manifestação do dom de variedade de línguas e manifestação do dom de interpretação de línguas equivale também à profecia. Existem aspectos muito interessantes sobre estes dons e que eu não posso mencionar aqui por causa da exiguidade de tempo. Porém, quero tecer ao menos um comentário. O Espírito Santo pode manifestar o dom de variedade de línguas na vida de uma pessoa e o dom de interpretação de línguas na vida de 2 ou 3 pessoas, e todas elas participando da interpretação deste dom de variedade de línguas. Logicamente, cada uma a seu tempo, de acordo com o que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Todos podem profetizar, no entanto, um de cada vez, a fim de que não haja confusão no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, também, o dom de interpretação de línguas raramente se manifesta no seio dos pentecostais. Oremos para que este quadro experiencie uma mudança positiva. E agora, o terceiro grupo dos dons, que é dons de poder. Deus usou esses dons para confirmar a verdadeira e a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos, Hebreus 2, 3 e 4, e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia, Marcos 16 e 17. Logo, no subtópico 3.1, nós temos aqui a explicação sobre o primeiro destes dons,
que é a fé sobrenatural. Ora, para ganharmos tempo, eu vou logo a um exemplo claro do Antigo Testamento. Elias e os profetas de Baal. Que foi que Elias fez? Os desafiou. Porque Elias tinha uma convicção tão grande de que Deus iria responder a sua oração, a ponto de mandar encher o próprio rego, aquela própria vala em torno do altar de água. Uma coisa extraordinária, porque quando o fogo veio, ele lambeu a água. Por que tanta convicção? Ali é um exemplo claro da manifestação da fé sobrenatural, que é diferente da fé comum, que todo o cristão, obviamente, sabe existir, né? A pessoa que acredita que o sol nascerá todas as manhãs, que ela acordará com saúde, de que irá trabalhar normalmente e etc. Não, a fé sobrenatural, ela é diferente desse tipo de fé. Simplificando, a fé sobrenatural, ela capacita o cristão a crer, literalmente falando, que algo impossível acontecerá. Porém, essa capacitação, ela vem sobre o crente de tal maneira que ele acredita 100% que o milagre acontecerá e nada será capaz de fazê-lo duvidar. Entretanto, é muito raro a manifestação deste dom, ou seja, o dom da fé. Subtópico agora seguinte, né? Diz respeito aos dons de curar. Em 1 Coríntios 12, versículo 9, a palavra dom está no plural. É uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Isso é uma grande verdade, porque pessoas diferentes, com ministérios diferentes, são usadas para orar por enfermidades diferentes, a fim de que as pessoas sejam curadas. Então, é válido sim entender que a palavra dons no plural diz respeito também às multiplicidades de enfermidades existentes em nosso meio. Logo, dada a explicação, passemos para o dom seguinte, que é o terceiro dessa lista de dons de poder. É a operação de milagres. O texto escriturístico afirma que o Espírito Santo concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, mas no propósito de sua realização. É imprescindível que se preste atenção nesse detalhe muito importante, repetindo, a ênfase não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, porque esta capacidade ela é conferida por Deus. A ênfase deve estar no propósito da realização desses milagres. Logo, os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. E nós temos exemplos de sinais, milagres e prodígios operados no contexto do Novo Testamento, pelos próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E agora, concluindo a nossa lição. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Os dons são concedidos para o benefício da igreja em sua completude. Prestemos atenção nesse aspecto. Os dons não são concedidos para benefício de alguns membros da igreja, mas para toda a igreja em sua completude, enfatizando que os dons não pertencem a nenhum salvo em Cristo Jesus.
eles são propriedade peculiar da pessoa do Espírito Santo. Então, não são para usufruto individual, mas para o usufruto corporativo. E agora, atividade para fixação. Por que precisamos da palavra do conhecimento para ser o sal da terra e luz do mundo? Resposta: por intermédio do estudo sistemático da Escritura Sagrada, o Espírito Santo nos recorda os ensinos de Cristo, revela-nos estratégias e nos fornece as palavras corretas para refletirmos a luz de Cristo por todo o mundo. Finalizamos assim mais esta importante lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe por Cristo Jesus e até a nossa próxima lição. Amém.